Gravação iniciada. Ok, bom dia, senhores conselheiros, dando início ao turno matinal do dia 19/11 de 2020, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da segunda sessão, da terceira sessão do CARF. Bom dia, doutor Vinícius. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Walker. Bom dia a todos. Doutor Jorge. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor Zé Renato. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutor Corinto. Bom dia, queridos colegas. Doutor Rafael. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Doutora Denise. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Ok, todo mundo com a baixa resolução, né? Baixa definição. Corinto e o Walker já começaram a gravar. Perfeito. Patrícia, faz a gentileza de convocar o patrono do item 160, por favor, da pauta. Farei a convocação. Obrigado. É seu, tá, Rafael? FMC. Porque são vários processos parecidos. São 2, 4, 6 e 7 processos. Ele só pediu em uma? Como é que está? Eu estou usando a pauta. Ele pediu do 160 a 165. Ele não pediu do 159, não sei porquê. Talvez seja outro patrono. Mas a gente vai descobrir. Tudo Pinheiro Neto. Oi? Tudo Pinheiro Neto. Tá. Vamos descobrir por que não foi pedido. Ele, pelo menos não foi pedido. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigado. E o Palmeiras quase tomou um sufoco, né? Não? Não dão pênalti contra o Palmeiras de jeito nenhum, né, cara? Todos os pênaltis são anulados pelo VAR. Todos. Você quer falar de arbitragem agora? Ou você? Todos os pênaltis são anulados, são cancelados pelo VAR contra o Palmeiras. Tá. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Doutor, o pedido de sustentação oral de vocês vai do item 160 ao item 165. Perfeito. O item 159 é da mesma sociedade, da FMC. Vocês não têm interesse nesse processo, é isso? Não está aqui na minha lista, não, porque eu não sei se for tratar de acreditamento de IPI, nós fomos os patronos, podemos julgar, mas que não está na minha... Não, é diferente. Em tese, vocês não poderiam sustentar, porque vocês não fizeram o protocolo correto, que seria a solicitar, mas se foi um mero erro, eu não vou de jeito nenhum deixar inviabilizar a sustentação ou alguma colocação. Tá. Mas só que eu não vou chamá-lo. Perfeito. Vou começar pelo 160. Tá, eu vou verificar, enquanto acho que para não atrasar os trabalhos, nós podemos julgar o 160, porque eu entendo que todos os processos têm o mesmo objeto, que é acreditamento de IPI, glosa de crédito de IPI. Né? Então, se esse for também, a gente aproveita, senão eu vou ver aqui, mas eu já confirmo isso para vocês. A minha primeira impressão da alegação que eu recebi não me parece ser. Mas eu vou passar a palavra ao relator. Perfeito. O item 160 da pauta, processo final 2009-66, recorrente FMC. Doutor Rafael, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, presidente. Deixa eu abrir aqui no meu arquivo. Eles são todos da mesma empresa, se não me engano, são todos do Pinheiro Neto. Esse primeiro processo, ele tem a peculiaridade que o distingue dos demais, mas vamos partir para o 160, que é o nosso da pauta, que é o final 66.
Presidente, esse processo, vamos lá, trata de processo administrativo fiscal, no bojo do qual discute o ônus da prova no processo administrativo fiscal e no mérito direito ao crédito de IPI. Por tratar com precisão os fatos até então ocorridos, adoto e transcrevo o relatório. O relatório é curto. Trata-se do presente manifestação de conformidade contra despacho decisório que não homologou as compensações declaradas em razão da glosa de créditos indevidos e pela constatação de utilização integral ou parcial do saldo credor possível de ressarcimento em períodos subsequentes. Respectivamente, a manifestante alega que apurou o saldo credor ressarcível com base em ampla documentação de acordo com a legislação aplicável, não utilizou o presente saldo credor para abater qualquer outro débito. Além disso, afirma que a requerente destaca que tentou inúmeras vezes acessar o sistema da Receita Federal do Brasil para analisar o relatório detalhado do crédito em tela e tentar entender as razões para o indeferimento do seu pleito. Contudo, durante o prazo de apresentação da presente manifestação, tal sistema esteve permanentemente fora do ar, impossibilitando que a requerente tomasse conhecimento dos exatos termos da decisão tomada por parte da autoridade. No intuito de tentar superar essa limitação, a requerente agendou visita à Receita Federal do Brasil. Tal providência mostrou-se em vão, na medida em que o sistema também estava fora do ar para consultas internas pelo servidor da própria Receita. Diante disso, resignada, apresentou a manifestação de conformidade, por meio do qual requer a reforma da decisão para que seja integralmente reconhecido o direito creditório. Na manifestação de conformidade, esclarece que apurou os créditos IPI passíveis de ressarcimento e transmitiu o perde conta, e afirma que baseou-se em ampla documentação que possuía. Afirmou ainda que não conseguiu adentrar no sistema da Receita, embora tenha tentado por várias vezes. Como resultado, a DRJ entendeu que manteve o montante deferido no despacho decisório, porque a manifestação não logra êxito em demonstrar qualquer inconsistência. Fala do mônus da prova e, resignada, a recorrente apresentou recurso voluntário, que aí entendo deve se abrir para o advogado se manifestar a respeito dele. É o relatório, presidente. Ok, doutor Rafael. Doutor, são 8h15, senhor, 9h15, desculpa. O senhor tem 15 minutos regimentais. O senhor está com a palavra, doutor. Ô, João, presidente. Bom dia, presidente, demais conselheiros. Bom dia a todos. A matéria que é submetida à apreciação de vossas senhorias, ela é bastante simples, na verdade. A FMC, ela fez, não só nesse processo, mas em diversos outros, compensações envolvendo saldo credor de IPI. E, nesse processo especificamente, há uma questão de limitação ao acesso à informação que, a nosso ver, prejudicou a defesa na medida que impossibilitou a correto entendimento dos motivos pelos quais houve a negativa da compensação. Então, seria uma primeira questão de nulidade desse auto. O segundo aspecto que eu entendo, aí já dentro no mérito, que na verdade advém dos outros processos que vieram após, então foi construído o raciocínio com base de defesa, com base meramente na operação da recorrente, que é o seguinte: o que faz essa empresa? Né? Ela é uma empresa industrial. Ela basicamente constrói máquinas extratoras de suco de laranja. Né? Como industrial que ela adquire partes e peças, e aqui nós estamos falando de diversos produtos intermediários, insumos, que são aplicados na construção dessas máquinas extratoras de suco de laranja. Ocorre que, quando da primeira, ela compra partes e peças e constrói as máquinas. A fiscalização, quando chega na recorrente, ela pede o seguinte: bom, mas tudo bem, vocês compraram as partes e peças, e o que houve? Qual é a operação subsequente? A fiscalização procura as partes e peças numa operação subsequente, que não existe, por um motivo simples: essas partes e peças são utilizadas na construção das máquinas. E muitas dessas máquinas, elas não são vendidas pela recorrente. Elas são alugadas. Mas, na primeira saída das máquinas, há tributação pelo IPI. Então, o que nós estamos falando aqui é de um contribuinte industrial que está tendo um saldo credor de IPI glosado, né, porque a fiscalização, por uma questão de
inexistência de um CFOP adequado a essa operação, simplesmente entendeu por bem que não haveria direito ao crédito. Mas a fiscalização faz uma interpretação muito restritiva da atividade desenvolvida pela recorrente, que em momento nenhum se questiona a natureza dos bens que são adquiridos, não se questiona a natureza industrial da recorrente e tampouco se nega que há tributação na primeira saída, normalmente uma operação de locação. Então, por esses motivos, né, a recorrente entende que deve ser julgado integralmente procedente o recurso voluntário, e as autuações são todas nessa base, porque há o direito ao crédito de IPI nessa operação. E nós podemos traçar como paralelo, em que pese não estar nos autos, porque foi uma decisão muito recente, o Supremo recentemente reconheceu que operações de importação, cuja primeira saída, né, em que há revenda, não há nem o processo de industrialização, há fato gerador, sim. Então, o que a recorrente faz é observar estritamente a legislação de IPI. Ela tributa a primeira saída de locação. Então, a restrição ao crédito entende-se como indevida, sob pena de se violar o princípio da não cumulatividade do IPI. Por esses motivos, a recorrente pede VN a fiscalização e requer que seja dado integral provimento ao seu recurso. Ok, doutor. Então, essa sustentação servirá para todos os processos? Perfeito. Tá, e qualquer coisa que a gente precisar de informação de fato, a gente abre a palavra ao senhor, até porque o senhor teria direito a sustentar um por um. Perfeito. E eu agradeço a gentileza de abrir mão, porque aí a gente ia passar a nossa manhã inteira só o senhor sustentando, mas é o direito do senhor e eu não posso inviabilizá-lo. Sem dúvida. Ok. Doutor Rafael, o senhor está com a palavra, por favor. Muito bem. Meus caros colegas, doutor Emir, esse processo eu até agrupei em algumas categorias, dos 160 aos 165, a questão passa por prova, porque quando eu analisei esses processos, eu identifiquei, e um por um, que na manifestação de inconformidade, a recorrente ela só apresentou os PERDCOMP, ela não apresentou em nenhuma das manifestações de conformidade outra documentação que pudesse embasar os argumentos que foram trazidos na manifestação de conformidade. Nem os argumentos em relação à instabilidade do sistema, nem os argumentos, nem as provas, nem nenhum tipo de prova ou de indício de prova desses termos, desses créditos. E nesses processos, todo nesse universo de processos, apenas em alguns, eu tenho eles enumerados, estou tratando todos de conjunto nesse momento, há documentos no recurso voluntário e em alguns desses processos também há menção no recurso voluntário de que a empresa ainda não teria localizado os documentos no recurso voluntário e que traria oportunamente, o que não é aceito nesse colegiado, principalmente em se tratando de créditos que o contribuinte pede, ele requer. Então, na verdade, eu vou ler aqui, eu vou ler agora o mérito, porque a matéria da instabilidade do sistema, ela foi tratada pela DRJ. Então, eu entendo, só conferir que eu entendo que essa matéria, ela não entra na nossa discussão do recurso voluntário, porque também não foi trazido qualquer documento dessa estabilidade do sistema. Então, apesar da recorrente haver mencionado na descrição dos fatos um problema que alegou haver ocorrido em relação ao acesso ao site da Receita Federal, não formulou uma alegação em relação a este argumento, nem formulou qualquer pedido de nulidade, razão pela qual o evento não será objeto de análise. A principal questão sobre a qual gravita o presente processo diz respeito ao direito da recorrente aos créditos que alega possuir em razão da atividade que desempenha. Na manifestação de conformidade, a recorrente não afirmou qual teria sido exatamente a origem do crédito,
Ou seja, quais teriam sido os fatos que ensejariam o seu direito, mas tão somente que baseou-se em ampla documentação que dispunha para suportar o seu direito ao crédito de IPI. Conclui afirmando que provará o direito alegado nos seguintes termos. Ora, quando o contribuinte comprovar o seu direito ao crédito, como ocorre no presente caso, as compensações desse crédito com outros débitos administrativos pela RFB deverá ser homologada. Analisando os autos, tem-se que a recorrente não fez acompanhada da manifestação de conformidade qualquer documentação que pudesse comprovar o seu direito. Trouxe tão somente os perde-comp demonstrativos, mas nenhum lançamento contábil, muito menos qualquer outro documento que eventualmente tivesse embasado a contabilidade. E aí eu menciono a questão da prova no processo administrativo fiscal que trata de créditos, que é o artigo 16 do decreto 70235, ele autoriza que nos processos onde há despacho eletrônico, a gente possa tratar a documentação no recurso voluntário, mas, nesse caso, nem no recurso voluntário, nem na manifestação de conformidade, a recorrente trouxe documentos capazes de embasar o seu direito. Então, eu trato essa questão como um aspecto probatório, e é como eu voto, presidente, negando o provimento. Tá. Então, o senhor está negando o provimento por falta de prova e está afastando a nulidade também. Exatamente. A nulidade, objetivamente, não foi alegada no recurso voluntário, não foi tratada no recurso voluntário. Ele não alegou a nulidade no recurso voluntário? De forma objetiva, não. Como assim, de forma objetiva? Ele alegou ou não alegou? Vamos lá. Como ele mencionou aqui na sustentação oral, no recurso voluntário, ele trata dos fatos, mas, por exemplo, não formula pedido em relação à nulidade. Na conclusão do pedido, não formula nenhum pedido em relação à nulidade. Trata apenas nos fatos. Tá. Entendi. Ok. Então, o voto do senhor então, o senhor não... Eu não analiso a matéria. Tá. Então, não é nem não conhecer. Você não vai analisar a matéria porque simplesmente não faz parte do recurso para você. É isso? Exato. Então, tá. Passa a palavra ao doutor Vinícius. De fato, no recurso voluntário, ele não se manifesta sobre essas alegações de nulidade. Então, no caso, você estaria considerando que houve preclusão com relação às matérias que ele suscita só no recurso, certo? Exatamente. Porque na manifestação, ele não pelo que eu vi aqui, ele não ataca esses problemas de CNPJ e etc. Até porque ele diz que não teve acesso ao despacho decisório. Com o relator, presidente. Com o relator? Ok. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Acompanho. Doutor Rafael. O relator, desculpa. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu queria só entender uma coisa. O doutor Vinícius falou que eu não vi você dando preclusão. Você deu preclusão na tua decisão? Preclusão em quê, presidente? Em matérias que foram tratadas só no recurso voluntário? Não, a questão não é essa. A questão, especificamente nesse recurso voluntário, o 160, final 66, a matéria, na verdade, não foi tratada. Essa nulidade então não tem preclusão nenhuma. Nesse caso, não há preclusão. É simplesmente não tratamento da matéria. Ô, Rafael. Pois não. Não, mas não foi isso que o Vinícius falou. O Vinícius falou outra coisa. Exatamente. Porque é o seguinte, na manifestação de conformidade, ele não trata dessas questões aí, dessas duas questões que ele cita no recurso voluntário, que é o problema no CNPJ desses fornecedores e a questão da operação em si, que daria direito a crédito IPI. Ou trata. Pelo que eu vi aqui, em um deles não trata na manifestação de conformidade, até porque ele alega que não teve acesso ao despacho decisório. Então, ele não saberia, em tese, qual foi o motivo da glosa. Então, nesse aspecto, teria ocorrido preclusão. Na verdade,
a partir do, eu estou abrindo aqui a manifestação de conformidade. Na manifestação de conformidade, ela falou, conforme mencionado acima, o recorrente busca através da PR de compra e ressarcimento do crédito ao primeiro trimestre de 2005 no valor de tanto. Ela é bem sucinta, ela não traz... Nota-se que agiu em plena conformidade com o artigo 16, em se tratando de tributos federais não se pode admitir que seja negada a recorrente. A propósito, destaque por ocasião da transmissão baseou-se em ampla documentação que dispunha. Dessa forma, é forçoso concluir que a requerente faz jus ao crédito, e aí conclui pedindo só. Ela não ataca as matérias. Ela não ataca as matérias. Não tem preclusão dessas matérias. Não tem que declarar a preclusão das matérias tratadas no recurso voluntário, porque, na verdade, na manifestação de conformidade, ela não tratou especificamente de matéria alguma. Tratou simplesmente que deveria ter direito ao crédito, com base na ampla documentação que possuía. Esse é isso que eu estou falando. Essa é a essência. Então, aí tem que vir constando no seu recurso, então, você deu a preclusão. Ok, constar no recurso que houve preclusão sobre as matérias. Porque se lá na manifestação de conformidade foi tratado e aqui não, ou lá não foi tratado e aqui não, é ao contrário, né? Aqui é preclusão, ele não tratou da matéria. Certo. Certo, perfeito. Só esse pequeno adendo. Tá, então com isso muda, porque você não conhece de parte da matéria, não é isso? Exato, na verdade, a manifestação foi muito sucinta, não tratou especificamente de nada. Tratou simplesmente pedindo do direito, como uma defesa, como se fosse uma defesa genérica. E só no recurso voluntário que vieram as duas matérias específicas, 1 e 2, que são possibilidade do creditamento e operações de locação, foi aí que esclareceu que era uma operação de locação, como funcionava, e o cadastro do CNPJ do estabelecimento emissor da nota fiscal. Na verdade, no recurso voluntário, a recorrente detalhou aquilo que foi tratado de forma muito sucinta, ou de forma en passant, na manifestação de conformidade. Entendi. É que, na verdade, Vinícius, o que a gente tem feito nesses casos é entendido que não teve a famosa dialeticidade lá na manifestação de conformidade, não apresentou qual seria a matéria, como se materializava o crédito dele, e ele não poderia estar fazendo isso agora. Então, realmente, teria uma preclusão para a apresentação desses argumentos, né? E diante dessa preclusão que deveria ter sido na manifestação de conformidade, a gente acabava negando por falta de prova. Então, eu dava a preclusão dos argumentos e das provas apresentadas agora, né, e negava provimento por falta de prova. Geralmente é esse caminho que a gente segue, não é isso, senhores? Isso. Exatamente. Isso. Ok, então eu vou consignar que não foi conhecido. Então, mas aí que tem um detalhe, você não vai conhecer dos argumentos, é isso? Isso. Tá, então você não conhece de parte do recurso. Fica melhor assim. E na parte conhecida está negando. Exato. Pois não, doutor, questão de fato? É só para um esclarecimento aqui, não ficou claro, eu entendi que se percebeu que há uma ausência de documentação, né? Mas a matéria do mérito, de se em havendo documentação existiria o direito, isso não vai ser apreciado, só para entender o que vai ser lavrado na ata, só para esclarecimento, por favor. Ok. Vou tentar explicar. Esse colegiado está basicamente pacificado que, se na manifestação de conformidade ou na impugnação, que é o momento apropriado processual para a apresentação das alegações que discriminam, que determinam, que identificam a materialidade do crédito não for, como é que se fala, colocada, não for aduzida, ele perde esse direito, vamos dizer assim, porque haveria a preclusão do artigo 16 do PAF. E isso também junto com os documentos, óbvio,
né? Porque, na verdade, como já falado aqui algumas vezes, não hoje, mas já falado várias vezes, a prova tem que vir em comum, em conjunto com as alegações. Não adianta você alegar sem prova e não adianta você botar um bando de livros e não falar onde é que está o direito. Então, se você não fizer uma harmonia entre os dois para que fique claro para o julgador, para o fiscal, aonde e da onde veio o direito, a gente não aceita que isso seja feito agora em sede de recurso voluntário. É isso. Compreendi. Ficou claro? Ficou uma outra dúvida? Senão a gente pode tentar, posso passar a palavra para algum outro conselheiro tentar esclarecer de outra palavra. Okay. Bom, então, nesse processo você não está conhecendo em parte do recurso, em face da preclusão, não é isso? Isso. Agora, na questão da prova, ele chega a trazer uma contraposição ao que a DRJ decidiu, porque, ao que me parece, o recurso voluntário está atacando o despacho decisório e não atacando a decisão da DRJ. Então, no final das contas, mesmo essa questão das provas, e aí talvez o doutor tenha ficado intrigado com isso, exatamente porque a gente não está conhecendo o recurso, e aí depois entra nas provas. Então, assim, me parece que está uma assimetria nessa tua abordagem aí. Exato, essa foi a origem da dúvida. É que, na verdade, o Vinícius, não é esse resultado que normalmente a gente dá. Inclusive, estou aqui pensando nisso, porque o resultado que a gente consigna em ata é negar provimento ao recurso. E dentro do corpo da decisão, vai ficar claro que houve a preclusão de apresentar. Então, não é a questão de não conhecer, é a questão da preclusão, né? E uma vez precluso, aqueles documentos não vão poder nortear a decisão sobre o direito creditório. E aí, por isso, você acaba, em face da preclusão, negando provimento. Até porque o recurso voluntário é contra a decisão da DRJ. Temos que lembrar isso. É óbvio que a decisão da DRJ vai estar tratando do despacho decisório. Isso é lógico, né? Porque senão não teria lide nenhuma. Mas estamos diante de um recurso. E o recurso ataca a decisão anterior. E o objetivo do recurso é reformar ou anular a decisão anterior. E não atacar diretamente o ato da autoridade administrativa. É isso que a gente tem que entender. Uma vez tendo esse cliente... Oi? Só que esse recurso, o conteúdo dele ele não se volta contra a decisão da DRJ. Então, por isso que essa questão de provas acaba sendo também preclusa, porque ele não, em nenhum momento fala, olha, aprovada, a manifestação trouxe a prova. Ele não argumenta contra a decisão da DRJ. Ele, na verdade, é uma manifestação de inconformidade intempestiva, digamos, porque ele não teve acesso ao despacho decisório no primeiro momento. Aí, em recurso voluntário, ele vai e se levanta contra o despacho decisório na sua essência. Então, ele não discute provas no recurso. Ele discute o mérito, o direito das operações, mas não discute provas. E que muitos fazem isso, né, Vinícius? Se a gente for reparar, boa parte dos contribuintes, dos patronos, eles insistem em se surgir contra o ato inicial, seja o auto de infração, seja o despacho decisório. E esquecem teoria geral do processo, teoria geral do recurso, na verdade, que ele teria que se surgir contra a decisão, porque o que ele quer é a reforma da decisão. E ele tem que apontar onde a decisão está errada.
aonde ela tem, onde a mácula que defina uma nulidade. Né? É isso que ele tem que fazer. Mas isso eu tenho certeza que o patrono sabe. Não vou ensinar, não vou tentar ensinar vigário a rezar, né? Não seria apropriado. É só porque eu não entendi o conteúdo, entendeu? Da decisão, se adentraria ou não, seria só questão de prova, era só esse esclarecimento. Não, na verdade, eu ainda estou, vou ser bem sincero, que eu não estou confortável em falar que eu não estou conhecendo de paz de recurso. Eu acho que a anotação mais apropriada seria negar provimento, dar a preclusão interna, corpus que eu falo interna, dentro da decisão, falar, olha, não foi apresentado alegações, não foi apresentado nada disso na manifestação de conformidade, o momento apropriado não é agora, por isso, essas alegações eu não estou conhecendo, assim, eu estou declarando a preclusão delas, a partir daí. Aí, a consequência da declaração dessa preclusão é o de provimento, porque ele vai ter que julgar com as provas que ele tem colocadas ao processo, reduzidas ao processo, no momento da manifestação de conformidade. É esse que vai ser o julgamento que ele vai ter que fazer. Porque é como se ele tampasse o olho para todas aquelas que vieram pós manifestação de conformidade. E aí eu vou botar aqui em votação do colegiado, em questão da escrita final, da redação final do resultado da decisão. Doutor Vinícius. O problema é que, eu estou até entendendo o que o Vinícius está falando, o problema é que se tirar essas duas matérias de preclusão, não tem mais recurso. Se tirar as duas matérias da preclusão, não tem mais recurso. Se tirar as duas matérias que nós estamos dando preclusão, não tem mais recurso. Não tem mais recurso. Exato. Então, na verdade, acaba não conhecendo do recurso, é isso? Seria não conhecer por falta de dialeticidade com a decisão recorrida. Que as matérias foram as matérias são novas. Se a gente dá preclusão nessas duas matérias que está enfrentando, não tem recurso. Porque ele não atacou a questão probatória. Ele trouxe novos argumentos. Eu entendo que veio desacompanhado de prova também, mas não vamos discutir isso agora. Mas se tirar essas duas matérias, se der preclusão, não tem mais recurso. Eu entendi agora o que o Vinícius disse. Aí é não conhecimento. É dizer que, porque a decisão da DRJ ela foi clara, não tem prova. O contribuinte não trouxe prova e também não trouxe argumentos. Se você pegar a manifestação, não tem dialeticidade com a origem do crédito. Ele não fala o que é a origem. Ele fala que ele tem um direito, mas não fala o que é. Agora, no recurso, ele traz os motivos que ensejaram o crédito. Só que se der preclusão dos dois, não tem recurso. Porque ele não ataca a decisão da RJ com relação à prova. Não, eu tenho prova, eu trouxe prova. Mesmo que se ele pudesse falar assim, na Perdicomp está aprovado. Ele não falou isso. Aí seria não conhecimento. É isso, né? Agora eu entendi o que o Vinícius queria dizer. É só isso que eu queria comentar. Beleza, não, ótimo. Foi, para mim, bastante... Até porque eu não abri o processo aqui, estou trabalhando com os fatos narrados e os dados e o voto do relator, né? Ok, então, na verdade, a proposta seria pelo não conhecimento do recurso, em face da preclusão. Ou o não conhecimento, na verdade, em face da preclusão mesmo. Ou mais, a matéria aventada agora não faz parte da lide. Porque a lide hoje é prova. Na verdade, a lide não é prova, né? A lide seria a falta de prova sobre aquele direito. São duas coisas ele poderia ter trazido no recurso voluntário. Prova, que foi o que a DRJ utilizou para afastar no mérito, e a questão preliminar que ele tinha levantado na manifestação, mas que ele não retornou no recurso voluntário. Que é a preliminar de nulidade. Então, assim,
ele não abordou nenhuma dessas duas questões. Tá, então a proposta é pelo não conhecimento do recurso? Isso. O não conhecimento do recurso fica mais preciso. Tá, e qual vai ser o fundamento do não conhecimento, doutor? Presidente, todos os... Em maior... Bem, vamos lá. No recurso, na manifestação de conformidade, o contribuinte foi muito simples nas suas alegações, ou seja, não chegou a alegar, não chegou a fazer a dialeticidade entre as matérias e nem trouxe documento e nem trouxe documentos. A diferença entre os processos 160 ou 165... Não, eu quero 66 ainda. Pois não, então, eu entendo que a melhor decisão seria o não conhecimento pela não dialeticidade, isso. O não conhecimento, porque os argumentos que foram trazidos... A ação efetiva do recurso, da decisão da DRJ. Não teve a contestação efetiva dos pontos trazidos que sustentaram a decisão da DRJ. Ele inovou em todas as matérias, é isso? Isso, ele não ataca os fundamentos da decisão da DRJ, que é falta de provas, e número 2, ele não demonstrou a nulidade, ou seja, não demonstrou que não tinha acesso ao despacho decisório. E nem pediu. Então, falta disso, ou falta de dialeticidade, mas no fundo é isso, ele não contesta a decisão da DRJ, ele traz matérias que não trouxe no recurso, na manifestação de conformidade. Ok, então o voto é pelo não conhecimento do recurso. Então vou botar em votação, doutor Vinícius. Nesses termos aí, com o relator. Não conhecimento. Tá, ok. Doutor Walker Araújo. Com o relator. Rafael, você tem que deixar bem claro que essas matérias que ele trouxe no recurso são novas, tá? Ok. Para você dar preclusão e deixar bem claro que ele não ataca o motivo determinante da decisão da DRJ, que é a falta de prova. Exato. Tá? Então é isso, com o relator. Ok. Então vamos continuar colhendo. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. Com o relator. Doutor Corinto. Acompanho. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, esse primeiro processo, o 160, não foi conhecido nos termos do voto, o recurso não foi conhecido nos termos do voto do relator. Próximo item é o 161. É parecido, tem esse mesmo problema? Presidente, são todos... 2009 e 68. Nessa sequência aqui, até o 65, são a variação é que, em alguns, como no 63, por exemplo, no 63, o contribuinte traz documentos no recurso voluntário. Mas o problema do argumento é o mesmo. A manifestação de conformidade ela não é suficiente, não há documentação com a manifestação de conformidade, e no recurso voluntário, há alguns documentos, mas os documentos do recurso voluntário, eles não são capazes de romper esse entendimento. Por quê? Porque no recurso voluntário era para ter atacado, como bem mencionado, a decisão. E não uma nova manifestação de conformidade trazendo a documentação que era para ser trazida na manifestação. Essa é a questão. Entendi. Então, no fundo, acaba tendo a mesma decisão. Nesse caso, para fins objetivos, é a mesma decisão. A diferença é que, em alguns processos, como, por exemplo, o 90, há documentos no recurso voluntário, no final 80, há documentos no recurso voluntário, mas nenhum desses documentos supera esse entendimento que nós decidimos agora, que é no sentido de que, no recurso voluntário, a recorrente deveria ter atacado a manifestação de conformidade, demonstrando que a questão que ela apresentou provas. Entendi. Ok. Vou passar ao voto. Doutor Vinícius.
Eu preciso de um momentinho aqui, presidente. Pois não, pois não. Vou abrir aqui. Pode ficar ficar à vontade, doutor. Para mim, acho que 68 é igual a 66. Com o relator. O senhor vota com o relator? Sim. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Walker, desculpa. Doutor Jorge. O relator. Doutor Zé Renato. O relator. Coelho. Relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Então, não foi conhecido por unanimidade. Isso são todos eles. Ô, Rafael. Cadê? São todos, presidente. Okay. Senhores, os senhores querem analisar mais algum dos processos? Eu estou repetindo essa mesma decisão para os itens, até o item 165, dessa mesma empresa. Só um minuto aí, presidente. Sim, claro. Se tiver alguma dúvida, eu estou com todos abertos aqui. Tá, e o patrão também pode responder a dúvida caso o relator não consiga. Rafael, o conteúdo do recurso é o mesmo, certo? O recurso é o mesmo, por exemplo, o conteúdo é o mesmo. Por exemplo, nesse processo, ele mencionou nos fatos a questão da instabilidade do sistema, coisa que não tinha acontecido no anterior, mas não formulou nenhum pedido, não teceu maiores informações. E pede a nulidade? Não pede nulidade, só menciona. Até curioso, porque geralmente nesse tipo de processo são recursos padronizados, por uma questão lógica até, né, em prática. Nesse caso, alguns recursos têm itens diferentes. Por exemplo, no final 13, que é o 162 da pauta, há no recurso voluntário um protesto pela posterior juntada de contratos de locação e notas fiscais que embasam o reconhecimento dos créditos, tendo em vista que o levantamento desse extenso de material está sendo realizado no momento pela recorrente. Isso no recurso voluntário. Então, isso também foi um indício para mim de que realmente a empresa não tinha os documentos. Ok. Alguém pediu um tempo para analisar, foi o doutor Zé Renato, né? Né, Zé? Tá. Eu já estou acabando. Não tem pressa, não. Os recursos, eles não trazem essa questão da nulidade. Não tem isso. Bom, tudo bem, presidente.
conversa com o relator, tudo certinho. Ok, mais alguém precisa de alguma análise de algum dos processos? Bom, então, vou declarar o resultado. Para os itens 160 a 165, o recurso não foi conhecido por unanimidade por esse colegiado. Ok, doutor, o senhor ficou com alguma dúvida? Não, está tudo esclarecido. Agradeço a todos, um bom dia e bom trabalho. Em nome do colegiado, agradeço ao senhor e tenha um bom dia e se cuide aí com a Covid. Todos nós, presidente, todos nós. Até logo. Até logo. Ô, Rafael, vamos aproveitar. O 159. Isso, exatamente. O Vamos aproveitar. 159 não tem nada a ver. Beleza, então vamos lá, vamos nesse. 159 da pauta. Processo também é da FMC e o final é 2011-25. Isso. Está com a palavra, doutor Rafael. É o final 25, né? Ele tá aberto em algum lugar aqui, eu vou abrir de novo. Esse processo fiz ele pré-Covid, então vamos lá, mas eu lembro dos fatos perfeitamente, só do relatório. Processo discute direito a crédito de IPI, é agora parecido. Vou retratar, só que eu vou resumir e leio o relatório, presidente. Sem emenda, tá? Depois tem que colocar emenda. Desculpa. Esse processo, ele tem uma peculiaridade. Em um momento processual, um agente da Receita que não era o competente para homologar os créditos, ele homologou. Ele prestou uma declaração de que os créditos estariam homologados. E a autoridade competente deu logo nas folhas seguintes, deu o despacho decisório não homologando os créditos. E o cerne da questão toda é o direito do contribuinte esse direito do contribuinte de ter os créditos declarados, homologados, a partir da decisão de quem não era a autoridade competente. Esse é o cerne da questão. Agora eu vou entrar nos detalhes do processo. Pedido de ressarcimento, a análise da petição se deu por via eletrônica, que resultou do despacho decisório com deferimento parcial do crédito. Analisadas as informações, foram identificados o valor do crédito demonstrado, do crédito recolhido. Inconformado com o deferimento parcial, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade. Preliminarmente, alegou a tempestividade da manifestação e solicitou a suspensão da exigibilidade. A DRJ entendeu que aí, em relação ao despacho por autoridade não competente que declarou a compensação, a DRJ entendeu, a única ementa é a manifestação escrita da autoridade competente para expedir o ato decisório que determina a homologação expressa. As medidas preparatórias para a emissão do despacho decisório, tais como procedimento fiscal e manifestação do auditor fiscal destacado para a tarefa de realizar tal procedimento, não são capazes de decretar a homologação da compensação. Isso porque, segundo o artigo 57 da IN 900, é a competência do titular da unidade. O recurso é tempestivo. Mérito. A recorrente apresentou 8 pés de compra submetidos ao despacho manual, que deram origem ao termo de início do procedimento fiscal. As folhas 35 foi apostado um despacho decisório emitido em 1/6/2002, no qual consta: o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo. Não há valor a ser restituído e ressarcido. Ok. As folhas 39, ao termo de encerramento de devolução de documentos, lavrado em 6/7/2012, um mês após o despacho decisório, onde a menção expressa no sentido de que informamos que os pedidos de compensação foram deferidos. A recorrente sustenta que o termo de encerramento de ação fiscal, final 524.0, consignou expressamente a homologação das compensações realizadas pelas PERDCOMP. Efetivamente, as folhas 39 encontram-se o termo de encerramento, no qual a manifestação no sentido de que os pedidos foram deferidos, lavrado por Adilson da Silva Barros, matrícula tal. Em sua manifestação de conformidade, a recorrente alega que o crédito tributário deveria ter sido constituído por uma notificação do lançamento ou por um auto de infração, que os pedidos de compensação foram expressamente deferidos, impossibilidade de imposição de multa e juros moratórios sobre o débito,
com exigibilidade suspensa, impossibilidade de combinação de multa de 20% e na aplicabilidade da Selic. Submetida a questão da RJ, é só decidido que a autoridade competente para realizar a homologação é o titular da unidade. No recurso voluntário, a recorrente surge com a decisão sobre o argumento de que entende que houve homologação expressa das compensações e requer a anulação do despacho decisório. Em relação a esse capítulo recursal, muito embora eventualmente possa ter havido informações conflitantes nos autos, elas devem ser analisadas à luz das normas que norteiam o processo administrativo fiscal, especialmente no que diz respeito à competência para a prática dos atos administrativos. A recorrente sustenta que houve uma homologação expressa seguida de um despacho diametralmente oposto, quando, na verdade, foi o inverso, pois no dia 1/6 de 2002 foi proferido o despacho decisório que não homologou a integralidade do crédito e um mês depois, o termo de encerramento da ação fiscal consignou expressamente a homologação das compensações realizadas pelos PERDCOMP transmitidos pelo CNPJ. No caso concreto, no qual há casos conflitantes, deve prevalecer o ato praticado pela autoridade que detém a competência jurídica para proferi-lo, e que, no caso concreto, é, como pontuado na decisão subexame, o titular da unidade de jurisdição. Dessa forma, deve prevalecer o ato praticado pela autoridade competente para proferir a razão por qual deve ser negado o provimento desse capítulo recursal. Incidência da taxa Selic, a recorrente insurge contra o incidente da Selic sobre o valor da multa aplicada. Essa matéria foi pacificada pelo CARF, com edição da súmula 108, lavrada nos seguintes termos: incidem em juros moratórios calculados a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia sobre o valor correspondente à multa de ofício, súmula esta vinculante. Como voto, presidente. E nego o provimento do recurso voluntário. Ok. Doutor Vinícius. Com o relator. Agora, uma coisa, você fala aí que você coloca na perspectiva de um certo conflito de competência que é resolvido pela competência normativamente prevista. Mas, ao que me parece aqui, o auditor ele não se pronuncia sobre a compensação, certo? É um outro ato que ele faz, ele dá um parecer. E aí vem o delegado e se pronuncia completamente sobre a compensação. Então, assim, não haveria um conflito de competência. Mas olha só, na verdade, o ato do auditor não é nem um despacho decisório para dizer, olha, a compensação está homologada ou não homologada. Então, nem chegaria a isso aí que você levanta. Porque o contribuinte fala, olha, teve um despacho decisório, né, ou teve uma decisão que me deu o crédito. Aí a DRJ, pelo que eu estou vendo aqui na decisão da DRJ, ela diz que o despacho decisório veio pelo delegado e que não se conflita com o parecer do auditor. É verdade, eu usei o termo informações conflitantes. Embora eu entenda que isso não é conflito de competência, eu só acho que é informações conflitantes mesmo. O ato da autoridade incompetente é inexistente. O ato de homologar expressamente um crédito por uma autoridade incompetente, ele é inexistente. Ele não tem efeito nenhum. Onde é que está no processo esse ato aí? Eu botei as folhas no relatório aqui. Folhas 35, antes ou depois? 39. Folha 39. 35 e 39. São as duas. O 35 é o despacho decisório e 39 é o termo de encerramento. Ah, tá. Ele trouxe na manifestação, né, de conformidade, esses documentos. Isso. Deixa eu ver, 39. Aqui não é despacho decisório, não, hein? Tem despacho decisório antes disso aqui, não. Isso aqui é o termo de início do procedimento fiscal. Aí, fechando o procedimento, ele fala. Então, na verdade, o termo de encerramento da evolução, essa informação está no termo de encerramento da evolução de documentos. Então, eu acho que isso aqui, quando ele fala que tem um crédito, ele diz que, eu estou na decisão aqui, ele diz que há crédito,
Eu transcrevi. Informamos que os pedidos de compensação foram deferidos. Isso é uma decisão. Então, assim, na verdade, isso aqui não é uma decisão. Então, não pode se dizer que isso é uma decisão por autoridade incompetente. Então, isso que você está falando no teu voto não está correto. Não tem isso aqui é um termo de encerramento, que traz uma frase solta. Isso não é uma decisão. Isso é informação. É uma informação equivocada, porque ela se manifestou depois improcedente, essa informação. Na verdade, o que o auditor está fazendo é informação. Ele pode informar. Agora, informou errado. Tá, ô Vinícius, eu entendo assim também, mas em que medida essa informação afetou a atuação do contribuinte? É só isso que eu queria saber do Rafael, entendeu? Porque realmente depois, isso aqui é antes, depois vem o despacho decisório falando. Mas qual é o que incidiu? Qual foi a ideia incidida no contribuinte disso daqui? O que levou o contribuinte a fazer? Nenhuma, ele pegou esse termo de encerramento, que tem uma frase: informamos que os pedidos de compensação foram deferidos, assinado por um auditor fiscal, e quer entender que isso é uma homologação expressa. Essa é a síntese do processo. Entendi, mas só que dentro do prazo, tudo bem. Mas, enfim, com o relator, sem prolongar muito com o relator, eu só acho que essa sua frase no meio aí... Não, mas olha só, Vinícius, vamos evitar problemas futuros e presentes, né? Qual frase? Eu tive o cuidado de usar o termo informações conflitantes. Isso, ótimo. Informações conflitantes está ótimo, mas só que... entendi. Porque, assim, não há, como é que se diz, usurpação de competência. Não. Porque o cara simplesmente falou, no termo de encerramento, que não é um despacho decisório, uma frase solta errada. E outra coisa, ainda que fosse um despacho decisório isso aí, foi superado pelo outro, dentro do prazo. Certo? Há essa possibilidade de convalidar, inclusive, um despacho decisório errado, dentro do prazo de 5 anos. Isso aí é súmula do STF. A administração tem esse poder de anular ou reformar os seus atos por vício, desde que não prejudique... 473. Isso. Então, quer dizer, toda essa argumentação é inócua. Agora... não há uma questão de esse outro ato tem que ser afastado pelo ato da autoridade competente. Não acho que essa é a argumentação aí. Simplesmente houve essa informação equivocada que foi superada dentro do prazo por uma decisão, certo? Por uma autoridade competente. Mas eu não acho que o termo de encerramento foi dado pela autoridade competente, que foi o cara que fiscalizou isso aí. Certo? Agora, dentro desse termo de encerramento, há uma informação que não se manifestou correta. Mas, enfim, o despacho decisório foi dentro do prazo, então isso que interessa. Ok, podemos votar, então? Podemos. Ok, como é que o senhor vota? Com o relator. Ok, doutor Walker. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Zé Renato. O relator. Corinto. Eu, sinceramente, eu achei esse processo bem conturbado. E por tudo que vocês falaram aí, eu não quero me estender, mas eu vou acompanhar o relator pelas conclusões. Mas o que aconteceu? Só para eu entender. Todo mundo curioso as conclusões. É o seguinte, tem várias coisas, assim, eu li a DRJ, eu peguei aqui da decisão que trazia do voto trazido aqui, na decisão recorrida, essa questão foi tratada dessa aparente conflito
E aqui a cronologia está dizendo que realmente houve primeiro um parecer do fiscal e depois o despacho decisório. Já no voto, lá no final, o relator traz a cronologia e diz, não, aconteceu que o despacho decisório foi o inverso do que está dizendo, pois foi proferido o despacho decisório que não homologou e depois houve o termo de encerramento. Então, isso aí está em conflito com o que disse a decisão recorrida e o que afirma o recorrente. Depois, também, essa questão de como ele resolveu, ele resolveu o seguinte, ó, existem dois atos conflitantes, realmente, coisa que não é dita pela decisão recorrida. A decisão recorrida não diz isso, ela diz o seguinte, não é conflitante nada, porque o parecer é só sobre os créditos. E já o despacho decisório avaliou tudo, débito e crédito. Então, o despacho decisório tem uma amplidão maior do que o parecer. Então, por tudo isso, eu acho que ficou bem confuso aqui. Eu acho que o contribuinte não tem razão, mas por isso eu vou votar pelas conclusões. Ok. Vou consignar seus votos, o seu voto para as conclusões. Doutora Denise. Presidente, eu voto pelas conclusões também, que o acordo da BRJ é bem claro nesse sentido que o Corinto está dizendo. Ok. Então, eu voto com o relator. Foi negado o provimento por unanimidade. Votaram pelas conclusões. Corinto e Denise. E Nossa Senhora, Denise. Ok. Vamos voltar, então, à pauta, à origem da pauta, tá? Não temos mais sustentação hoje na parte da manhã, só na parte da tarde. Então, vamos ao item 149 da pauta, que é da relatoria de José Renato Pereira de Deus. Empresa Eletrometalúrgica, processo final 2008-95, que o senhor já está com a palavra, doutor. Vamos lá. Aqui, a despacho eletrônico. Manifestação sobre despacho eletrônico que negou o provimento parcial ao pedido de ressarcimento, ressarcimento de IPI, tá? Referente ao segundo trimestre de 2004, no valor de tantos mil reais, considerando legítimo só o valor de 3.850. Como preliminar, a recorrente, né, defende a ilegalidade do processo de fiscalização, nulidade de autoinfração, não sei porquê, mas aqui não tem autoinfração, aqui é manifestação de conformidade. Defende que qualquer processo punitivo deve ser baseado em documento de instauração que contém a exposição minuciosa dos fatos considerados ilícitos, bem como todos os elementos essenciais de identificação, suposta infração e tal. Copia-se aqui, como para maior clareza, os argumentos da interessada. Cumpre mencionar as alegações contidas no despacho decisório são unilaterais e sem nenhum fundamento legal, pois essas suposições foram realizadas Eita, que é isso? Arrastei aqui meu negócio no pé aqui, desculpa. Em primeiro lugar, por ignorar procedimento fiscalizatório número tal, onde restou apurada a legalidade das compensações e os limites permitidos.
Em segundo lugar, pelos demonstrativos disponibilizados. Em terceiro, também pelos demonstrativos de download da internet, dos livros fiscais do RAP. Em quarto lugar, por destacar que a nulidade partidária é realizada arbitrariamente, sem acompanhamento da recorrente e ou qualquer outro responsável. Culminou defendendo não haver no despacho decisório precisão nos elementos necessários à sua defesa, nem as normas supostamente infringidas, razão pela qual entendeu tratar-se de preterição de direito de defesa, com consequente nulidade. Defendeu a ocorrência de decadência, sem, no entanto, citar quais débitos foram por ela atingidos. No mérito, defendeu a correção dos seus procedimentos, citando parte das conclusões do termo de encerramento da ação fiscal, com endosso do seu argumento, A interessada defende ter havido divergência entre os dados do despacho decisório, especificamente nas colunas saldo credor do período e menor e saldo credor. Afirma que o demonstrativo disponível na internet possui os saldos corretos, que conferem com o levantamento efetuado e com os dados transcritos no livro RAP. Passou a citar princípios da administração, princípio da impessoalidade e tudo mais. Em conclusão, solicitou a realização de prova pericial, consistindo na verificação da documentação fiscal contábil da interessada, com a finalidade de averiguar os valores compensados e a existência dos créditos. O acórdão do qual retirou esse relatório julgou parcialmente procedente o pedido, recebendo essa ementa aqui, que é verificação eletrônica, IPI, ressarcimento de IPI, possibilidade, a reclassificação do saldo credor passível de ressarcimento, não é passível de ressarcimento, impede o uso deste saldo em conformidade com o artigo 37 da 9.430. Apresentação de documentos, indeferiu o ônus da prova, ela que tinha que fazer, a decadência, não se aplica a decadência aqui, mediante declaração de compensação, homologação tácita também foi indeferida. No recurso, ela repisou todos os argumentos trazidos na manifestação de conformidade. Seu relatório, presidente. Passo ao voto. Tempestivo, passa a ser analisado. Conforme observado no relatório acima, o presente processo trata de pedido de ressarcimento de IPI apurado no segundo trimestre de 2004, sendo parcialmente diferido. A presente matéria foi objeto de apreciação no acórdão 3303-000-313, da lavra dos conselheiro Marcos Antônio Borges, processo no qual figura como parte a recorrente e, por comungado o entendimento ali esposado, peço vênia para utilizar as razões decidido como minhas. Vejamos. Preliminarmente, quanto à alegação de nulidade do despacho decisório por ausência de fundamentação e consequente cerceamento de defesa, entendo não assiste razão à recorrente. O Instituto da Compensação está previsto no 7.4 da 9.430, da seguinte forma. Ele descreve aqui o 7.4. Em caso, o contribuinte apresentou declaração de compensação vinculada a pedido de ressarcimento de IPI, conforme disposto nas normas regulamentadoras. As compensações foram homologadas parcialmente, segundo o despacho decisório inicial, pois constatou-se que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado e pela ocorrência de reclassificação dos créditos considerados passíveis de ressarcimento para não passíveis de ressarcimento. A fundamentação da homologação parcial da compensação pleiteada reside no cotejo entre as próprias declarações apresentadas pelo contribuinte e os documentos apontados como origem do direito creditório. A análise eletrônica do PERDCOMP se deu com base nas declarações ativas quando da apresentação do mesmo. Uma vez que o direito creditório foi insuficiente, a compensação foi parcialmente homologada e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados com os respectivos acréscimos legais. Tal procedimento, conforme disposto no aludido diploma legal, foi disciplinado pela Receita Federal através de diversas instruções normativas ao longo do tempo, não se verificando no despacho decisório combatido qualquer inobservância das formalidades ali prescritas, não caracterizando assim o alegado vício de forma que poderia levar à eventual inviabilidade do ato administrativo. Conforme relatado na decisão recorrida, as causas da homologação parcial foram comunicadas ao recorrente, insuficiência do saldo credor passivo de ressarcimento, reclassificação dos créditos. E os demonstrativos indicados no DDE,
obtidos na internet, conforme a própria manifestante juntou ao processo, detalham cada uma das causas de indeferimento parcial. Folhas 39, aqui é a folhas do outro, mas esse é exatamente a mesma coisa, só os períodos que trocam. Zé, só um minutinho, Zé. Só um minutinho. Eu estou lendo o seu voto aqui, e pelo voto, eu entendo que até as razões de decidir possam ser iguais. Certo. Mas tem várias questões de fato aqui que não tem como ser iguais. Por exemplo, aqui trata da homologação tácita. Ora, ele não pode ser o mesmo PEDECOMP. Se for o mesmo PEDECOMP, tem dois pedidos, a gente está analisando a mesma coisa. Isso já foi definitivo no outro. Não poderia estar analisando. Então, tem datas de PEDECOMP diferentes. Ou, se for a mesma data, tem que estar consignado que é a mesma data, mas tem que estar escrito. Eu estou economizando a leitura, porque tem uma pregada de coisa aqui que você pode estar lendo. Aí aqui tem uma planilha de demonstração da apuração do pedido. Qual é a ligação desses valores com o teu processo? Espera aí só um minutinho. Não pode... Se for o mesmo período, o que mais que eu vejo aqui de possibilidade de usar efetivamente? Como eu estou te falando, você pode usar as razões de decidir. O cara já falou como é que se analisa a homologação tácita. O cara já falou como se analisa dar o ônus da prova. E qualquer outra questão de matéria, de matéria mesmo, né, de direito substancial, não tem problema nenhum, você pode usar. Mas a questão é que tem fatos aqui. E eu não posso acreditar que o fato seja exatamente igual. Até porque aí eu fui olhar para ver se era DRJ. Se fosse DRJ, tá bom, beleza. Aí você não discorda da DRJ e tal. Mas você está citando um acórdão do Conselho. Entendi. É que, na verdade, são várias... É um pedido de ressarcimento com vários PERDECOMPs atrelados àquele pedido de ressarcimento, entendeu? Peraí, olha só. PERDECOMP, PER é o pedido de ressarcimento. Certo. DECOMP são as declarações de compensação. É que a gente chama tudo de PERDECOMP. Então, pronto. Se eu tiver um PER, e aí o PER foi analisado por esse processo, e as DECOMPs você está analisando agora, o que você vai ter que fazer é analisar a homologação tácita e ver se lá teve crédito para compensar aqui. Peraí, não existe um erro de formatação no teu voto, não, Zé? Será que não tem uma quebra dessa citação do Marcos e aí você volta para o teu voto mesmo e depois... Fica claro que não. Será que não é só erro de formatação? Porque tem Vinícius, olha só, vai para a última página. Sim, ele é como se ele voltasse só lá no finalzinho, né? Isso, então você olha aqui, diante do exposto, mas será que... rejeitar. Se ele fala isso, é porque ele está copiando... Mas pode ser a decisão recorrida já, porque é o seguinte, olha só, na página... Como assim? Bom, vamos lá, Zé, responde o Vinícius, porque aí a gente está só fazendo relações, eu e Vinícius, que o Zé pode responder. Quanto ao mérito, alega a recorrente, isso na página 6. 6. Então, assim, será que isso aí não é você retomando o voto? Quanto ao mérito, está vendo? Lá no final da página 6. Página 6. Estou vendo. Sim. Aí você tem, quanto à alegação de decadência, também na página 6. Eu acho que isso aqui, cara... Me desculpa, mas eu acho que não é erro de formatação, não. Não é não, Vinícius. Isso aqui veio junto com Isso não é erro de formatação, não. Ele usou o voto inteiro. Não tem problema de usar o voto. Não, é que assim, eu usei o voto inteiro, sim. Porque para mim seria a mesma coisa.
Mas eu esqueci dessa questão das datas, porque realmente há diferença aqui entre os decomps, né? Porque, na verdade, o que está se fazendo aqui, se eu só pegar de novo o decomp, nós estamos julgando o decomp, né? Não é o ressarcimento. Tá, então aí eu pergunto para você, o crédito está todo nesse processo que você copiou, é isso? Isso. Todo o crédito está lá. Já está com decisão definitiva? Lá já. Já. E você já sabe qual é o reflexo daquela nesses? Não, Justo. Precisava parar para analisar. Porque o acórdão também não está, não encontra o acórdão com esse número aí. Não tem lá? Não, esse número não. Ué? Deixa eu ver aqui. Porque você põe 3303, é 3003. 3003, tá. É 3003 porque ele é extraordinário. Isso. A extraordinária não tem o 33. O número da extraordinária é diferente. A não ser que ele... O número da extraordinária é diferente do nosso número. Até porque senão ia dar conflito de número. Isso está no acórdão mesmo, esse lance aí. Você copiou todo, né? Tá. Então, Vinícius, olha só, se aqui é só a decomp, eu preciso saber os reflexos daquela lá, a não ser que tenha sido negado. Se foi negado 100%, aí está resolvido. Você vai falar só da homologação tácita, da decomp daqui, dessa aqui que você está falando, né? E se foi negado 100%, não tem crédito, negou o provimento ao recurso. Agora, se deu parcial ou se deu provimento, você vai ter que saber qual é o reflexo desse valor nessas aí todas. Lá negou o provimento, né? Negou o provimento? Negou o provimento, inclusive por falta de provas também. Então não tem crédito. Ótimo, então ficou mais fácil. Você nem precisa baixar a inteligência para ver isso. Certo. Agora você só vai ter que analisar a homologação tácita, caso ele tenha falado, porque eu não concordo com essa tese dele aqui, que ele fala que é o 150, parágrafo 4º, ou 173, e aí a pessoa fala assim, olha, não se aplica. Porém, podia se aplicar a homologação tácita. Até acho que a homologação tácita é uma questão de ordem pública, podia ser feito de ofício, mas eu, particularmente, nos meus votos, se o cara não alega, eu vou seguir minha vida. Bom, então, assim, o que a gente está discutindo aqui, o crédito está sendo discutido lá naquele voto no processo do Marcos, é isso? É isso. Agora, é só testar esse aqui até o julgamento definitivo lá? Ele disse que já está definitivo. Só pegar o acompanhamento processual, espera um pouquinho. Definitivo total, então, poderia sobrestar com diligência. Sim, se não está definitivo, sim. Mas é que ele disse que estava definitivo e tinha negado. Se está definitivo e tinha negado, aqui eu analiso a homologação tácita e nego o provimento, porque não tem crédito. Aí fica fácil, é rápido. Aí sim você pode copiar a decisão para falar do crédito. Oi? Tem recurso especial do contribuinte. Então, tem que sobrestar. Recente. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou para não ter problema maior sobre isso, nós podemos voltar nele daqui a pouquinho? Podemos, claro. Então tá, ou até o final da tarde a gente já acerta isso, porque aí eu já acerto ele. São os três? São os três, são idênticos, os três. Então tá bom, então vamos pular esses três agora e a gente continua o julgamento mais tarde. Perfeito. Obrigado. Então vamos para o próximo da pauta. Peraí, deixa eu anotar na minha planilha aqui. Tá? Vamos para o próximo da pauta, que é o item 156. Doutor Jorge, o senhor está cansado, o senhor está bem, o senhor está podendo votar, sua voz está boa. Apostos, então beleza. Então vamos lá. Deficiente físico, pedido de isenção. Faz tempo que a gente não vê esse, hein? Vamos lá, doutor. É o item 156, Aguinaldo Pereira, processo final 2016-12.
O senhor está com a palavra, doutor Jorge. Eu vou pedir a gentileza para começar pelo voto, porque é autoexplicativo. Fique à vontade, doutor Jorge. Obrigado. Aguinaldo Pereira da Costa. Voto. O recurso voluntário é tempestivo. Passa-se a análise. Trata-se de analisar manifestação de inconformidade contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de isenção de IPI para aquisição de veículo destinado a portadores de deficiência. As pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, ainda que menores de 18 anos, poderão adquirir, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, com isenção do IPI, automóvel de passageiros ou veículo de uso misto, de fabricação nacional, classificado na posição 87.03 DIP. O despacho decisório e análise ou em processo supramencionado, faz-se disposto na Lei 8.989 e na Instrução Normativa 988, de 2009, fez as seguintes verificações. A patologia constante no laudo de avaliação de deficiência física e visual emitido pelo SIM, terapia renal, em 11 de fevereiro de 2016, não atende à legislação de isenção do IPI, pois doença renal e hemodiálise não se enquadra como deficiência física. E, além disso, o laudo de avaliação não está com todos os campos regularmente preenchidos. Como visto, a razão do indeferimento foi a falta de verossimilhança entre a deficiência apontada no laudo médico e aquelas arroladas na Lei 8.989. Em síntese, os pontos de discordância apontados para o indeferimento do pedido de isenção. A. Formulário de identificação dos condutores autorizados, acompanhado cópia autenticada da CNH, com a alegação de que não houve a assinatura do beneficiário. E. B. Laudo de avaliação emitido por serviço privado de saúde conveniado e integrante do SUS, com a alegação de que patologia constante no laudo, doença renal, não atende à legislação de isenção. Entendo que ele tem a questão formal, que pode ser superada. O próprio recurso voluntário alega que a questão foi comprovada através de nova juntada, que se fez a manifestação, onde o formulário de identificação do condutor autorizado foi devidamente preenchido, bem como realizou juntada de sua CNH. O acórdão de manifestação de inconformidade não tratou da questão e toma a mesma toada, por entender que se trata de obrigação acessória, facilmente superada mediante a constatação da assinatura do beneficiário. A questão a ser analisada é a referente ao item B, a patologia constante no laudo. O recurso voluntário traz por alegação. E com relação ao item B, foi dado como inexistente patologia constante como doença renal e amputação do dedo do recorrente, o que não se encontra devidamente embasado, tendo em vista a nova juntada de laudo de avaliação. Comprovou que o recorrente possui doença renal com uso de fístula, o que é elencada como uma das doenças passíveis para a isenção do pagamento do IPI, bem como a existência de diabetes grave com a amputação de um dedo do pé em face dessa. Conforme se vê, ambas existentes e levantadas como motivos para a isenção de tal imposto. Algumas deficiências e doenças que se enquadram no direito de adquirir isenções na compra de veículos novos, e são relacionadas diversas enfermidades. Anexo o seguinte laudo médico. Aguinaldo Pereira da Costa. Laudo médico. Atesto que o paciente suplicitado realizou a amputação de pododactilo do pé direito no dia 7 de dezembro de 2013, apresentando limitacal para deambulação bem como diabetes mellitus e insuficiência renal dialítica. Anexo o seguinte laudo médico. Atestado médico. Atesto para os devidos fins que o paciente SR Aguinaldo Pereira da Costa é portador de insuficiência renal crônica dialítica, sendo submetido a hemodiálise 3 vezes por semana. Anexa também as seguintes declarações em folha 73. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.989 assim dispõe. Em virtude de abordar precisamente os elementos fáticos, adota as razões de decidir da decisão recorrida. Sendo assim, conheço o recurso voluntário e nego o provimento ao recurso do
presidente. E com o voto, Jorge Abad, relator. Bom, basicamente, a derrota não está dando por quê? Porque doença renal, ainda que grave, não está contemplada no parágrafo 1º, artigo 1º da lei. É isso. Ok. Passo a palavra ao doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. É aqui de Campo Grande esse contribuinte, você viu? Não percebi. É de Campo Grande. Essas situações aqui são complicadas, né? Porque a gente vê que sim, restou pelo menos comprovado que a pessoa tem algum problema, né? Alguns, né? No caso dele, alguns, parece que alguns, né? E são problemas sérios, né? Sim. Mas a gente não tem como afastar a aplicação da lei, né? Porque não há previsão legal para isso, né? Não. Tá. Eu me sinto, assim, com o coração, né? Eu tenho o coração de pedra para muitas coisas, né? Mas... Para quase tudo, né? Para quase tudo, né? Tanto que tem tanta gente querendo me pegar por aí, né? Eu não sei. Bom, enfim, mas coisas íntimas eu não sei. A gente fica... Ele está fazendo o coração dele amolecer. Não, mas a gente fica ressentido porque às vezes precisa do veículo para levar para o hospital, para fazer um monte de coisa, mas, enfim, a gente tem que cumprir a nossa função aqui, né? Vou acompanhar o relator com coração apertado. Nem me diga. Doutor Zé Renato. Com o relator, presidente. Doutor Corinto. Eu vou acompanhar o voto pelas conclusões do Dr. Walker. Mas eu não vou anotar conclusões do Walker, não, né, do Walker? Não é conclusão minha, não. Com as minhas palavras, né, Corinto? É isso, acompanho o relator e o Walker. Okay. Aliás, uma das coisas que eu vou ficar, assim, mais, digamos assim, em paz, é de não receber esse tipo de processo de novo. Porque esse tipo de processo, normalmente, eu queria baixar em diligência e me obstavam. Eu obstava, né? Não, o colegiado me obstava. Doutor Rafael. Com o relator, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Eu também voto com o relator. Eu lembro de uma certa vez que a gente fez um turno de deficientes físicos, basicamente. Há um tempo atrás, ainda era conselhos até. Era uma época que a gente separava os processos para sortear. E aí a gente fez uma temática. Cara, foi um turno... A gente negou basicamente tudo. Porque tudo é assim, tudo que chega aqui realmente quase impossível de reverter. E você via, cara, as doenças... Você olhava para a pessoa e falava, cara, essa pessoa deve ter aqui 6 meses de vida. Mas você não pode fazer nada, né? Te dava uma tristeza. Bom, mas faz parte do nosso trabalho. Então, foi negado o provimento por unanimidade o item 156. Os senhores querem o intervalo? Bom dia, presidente. Ok, são 9h37, 10h37. Vamos botar 9h40 com 15, 9h55, ok? 10h55. Suporte. Ok? Oi? Suporte. Gravação? O suporte, lógico. Patrícia, por favor, você pode interromper a gravação?